Bom dia a todos. Estamos aqui reunidos para mais um webinar dinamizado pela equipa Estudo em Casa Apoia, agora em formato web. Desta vez vamos falar sobre o Colored e a sua utilização. O meu nome é Silvia Oliveira, sou professora de Educação Especial e de Alemão. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso webinar com o título O que é e como utilizar o Colored. Como convidado temos hoje o Dr. Miguel Neiva, que é mestre em Design de Comunicação Visual, empreendedor social e também Fellow Ashoka. Além disso, foi o criador do Colored, que é um alfabeto das cores, uma linguagem pioneira e universal, que permite a inclusão de mais de 350 milhões de daltónicos em todo o mundo. Desde 2008, esta linguagem universal vem sendo implementada em vários países e setores da nossa sociedade, como, por exemplo, nos transportes públicos, em estádios de futebol ou nos hospitais. Em 2014, o Dr. Miguel Neiva cria o Colored Social, que é uma associação sem fins lucrativos que realiza nas escolas do primeiro ciclo ações que promovem a integração não discriminatória de todas as crianças daltónicas. Tem sido convidado como orador para diversos eventos nacionais e internacionais, onde partilha a sua paixão não só pelo Colored, mas também pela inclusão. Em 2012, é condecorado com a Medalha de Ouro comemorativo do 50º aniversário da Declaração Universal dos Direitos do Homem, pela Presidência da Assembleia da República Portuguesa. Em 2013, recebe a Medalha Municipal de Mérito, grau prata, pelo Presidente da Câmara Municipal de Porto, e em 2015 é condecorado com o grau de Oficial da Ordem de Mérito pelo Presidente da República nas comemorações do Dia de Portugal. Feita esta breve apresentação do nosso ilustre convidado, resta-me apenas informar que durante a apresentação podem colocar as vossas questões na caixa de mensagens TA, que se encontra na barra inferior do vosso ecrã. Essas questões serão depois respondidas pelo nosso convidado após a sua apresentação. Passo então agora a palavra ao Dr. Miguel Neiva. Muito obrigada. Bem, agora com som. Bom dia a todos. Obrigado, Silvia, pela introdução. É um prazer enorme estar aqui, partilhar convosco aquilo que me move e que se vai trabalhando desde 2010 naquilo que é a implementação de uma solução inovadora, não intrusiva e que procura por todos os meios promover a inclusão não discriminatória dos daltónicos. Mas antes de partilhar convosco a apresentação, eu gostava de lançar um desafio. Eu vou pedir a quem nos está a ouvir, e vejo que aqui já temos uma plateia vasta, se me conseguem identificar as cores que vêm aqui. Vou-vos pedir isto, 10 segundos, colocam no chat aquilo que estão a ver. Por exemplo, esta cor. Ou, por exemplo, esta. Esta daqui, imagino que vejam um azul, um amarelo e possivelmente um azul claro. De facto, isto é uma pequena provocação naquilo que é uma visão que temos e que damos por adquirido, mas na realidade estas são as cores reais. De facto, e avançando um pouco para a apresentação e falando-vos algo de que é uma limitação não visível, na qual me dediquei durante 8 anos enquanto designer de formação e de paixão, eu sempre acreditei que o design poderia ser muito mais do que desenhar bonitos objetos, sempre acreditei que o design tinha a competência e até mesmo a nobre missão de poder fazer o mundo melhor. E contextualizando isso, vou dividir esta apresentação em 3 partes, que me parece relevante o sentirmos ou identificarmos ou sabermos um pouco mais do que é efetivamente uma limitação que condiciona a correta interpretação das cores, falarmos de daltonismo, falarmos depois da solução Colored, uma solução não intrusiva, como disse, e depois um pouco como se deve e como se pode e onde já está implementado. Eu para isso vou partilhar a minha tela. Alguma questão, como foi dito, poderão colocar no chat das perguntas, mas de facto falar-vos um pouco daquilo que é
o Colored, mas primeiro que isso, falar-vos um pouco de daltonismo. De facto, o daltonismo é uma limitação não visível aos olhos dos outros. Estranhamente, e permitam uma palavra, descobri que nada existia. Já fomos à Lua, já fomos ao fundo do mais profundo dos oceanos, mas esquecemos-nos que haviam pessoas que não veem corretamente as cores. Para além disso, aquilo que é o desconhecimento de uma limitação que, não sendo visível aos olhos dos outros, cria juízos de valor depreciativos, cria no daltónico perda de autoestima, de autoconfiança, enorme dependência de terceiros. E existem vários graus de daltonismo. Aquela pequena provocação que vos fiz, com uma película na minha lente da câmara, representa aquilo que é o mais frequente grau de daltonismo, a confusão de verdes e vermelhos, que está associada àquilo que é maioritariamente do sexo masculino, porque tem uma ligação no cromossoma X, uma limitação de transmissão hereditária, sendo nós homens temos um X, se o X vier com o defeito, teremos daltonismo, a mulher é portadora, mais raro ser daltónica, embora quando é o daltonismo mais exponenciado. Mas dizia-vos eu, falamos de uma limitação não visível, vários graus de daltonismo que afetam determinadas cores, a confusão de determinadas cores. Esta imagem que vem aí é a deuteranopia, o mais frequente, como disse, mas existem outras. A protanopia, que tem incidências também sobre o córneo do verde e do vermelho, com uma relação mais também incidência sobre os castanhos, os laranjas. A tritanopia, essa sim já não sobre os vermelhos e verdes, mas com uma incidência nos azuis, em que a confusão de azuis e amarelos se torna tudo num tons de rosa, mas terminando naquilo que possivelmente será o mais severo, embora muito raro, grau de daltonismo, chamado a cromatopsia ou monocromancia, ou seja, a visão a preto e branco. Dizia-vos eu uma limitação de transmissão hereditária que afeta 350 milhões em todo o mundo, de facto um número significativo numa relação de 1 em cada 10 homens, 1 em cada 200 mulheres, como disse, o daltonismo muito associado ao cromossoma X, naquilo que é o córneo dos verdes e dos vermelhos, uma incidência maior sobre o sexo masculino, nesta relação 1 para 10, 1 para 200, mas mais do que isso foi tentar, no processo de investigação, entender aquilo que é a limitação, o constrangimento, a vergonha, a perda de autoestima e até mesmo o bullying nas crianças. Ou seja, 90%, por exemplo, dos daltónicos necessita de ajuda para comprar roupa. Situações tão vulgares no nosso dia-a-dia, como escolher a roupa, onde 60% dos daltónicos necessita de ajuda para escolher a roupa que vai vestir, mas marcante também, e um dado bastante curioso, 17% descobriu que era daltónico depois dos 20 anos de idade, ou seja, 20 anos sem saber porque não poderia identificar cores, porque conseguia não ser contextualizado, seja numa atividade social, seja numa atividade profissional. Isso leva a que 41% dos daltónicos tenha dificuldade de integração social. Em algum momento da sua vida, a vergonha, o constrangimento, toda essa perda de autoestima e de autoconfiança. Então, o que surge, e a minha vontade foi encontrar uma solução que efetivamente servisse a todos. E isto é relevante porquê? Porque vivemos num mundo onde 90% da comunicação se faz através da cor. Então, estudar tudo o que eram linguagens universais, os sinais de trânsito, o Código Internacional das Bandeiras, o Morse, o Braille, que não é universal, mas também não é relevante, mas entender que claramente a cor e a forma são os elementos que garantem essa universalidade, capaz de ser entendido independentemente de língua, de cultura, de geografia, e com este exemplo, e partilhado com daltónicos no processo de investigação, daltónicos de Portugal, do Brasil, da Argentina, dos Estados Unidos, da Coreia do Sul, todos eles em diferentes geografias entendiam ou não a cor, mas viviam todos eles os mesmos constrangimentos. E com esta imagem que vos partilho, mesmo não sendo vermelho, este sinal que vocês veem aí no vosso lado direito, em baixo, mesmo não sendo vermelho, dizia eu, mesmo não dizendo stop, que por acaso diz, mas não na nossa língua, facilmente deu para perceber que o daltónico reagia à forma. Não vê as cores, confunde, mas reagia à forma. Então, se o daltónico reagia à forma, a forma poderia tomar a função da cor. E foi isso que procurei fazer, foi encontrar uma solução que não fosse intrusiva e que de algum modo conseguisse trazer o daltónico perante a sociedade. E então, recuperar o conhecimento adquirido que todos nós
trazemos da escola, aquela caixinha de guache que aprendemos que tinha as 3 cores primárias mais o branco e o preto. Mas se o daltónico não vê formas, mas vê cores, a cada uma destas primárias e o branco e o preto reproduzir ou representar através de um símbolo gráfico. Símbolos esses que tinham que ser fáceis de integrar o vocabulário visual de cada um, fáceis de reproduzir em qualquer dimensão, suporte ou técnica, mas mais do que tudo, capazes de se ligar entre eles. E porquê? Porque de facto nós aprendemos, se eu misturar o amarelo com o azul, eu tenho o verde. Então seguramente se eu misturar o símbolo do amarelo com o símbolo do azul, eu tenho o símbolo do verde. E apenas com 3 símbolos o daltónico consegue ser orientado para a cor. Ele não as vai ver, ele não vai conseguir distinguir um vermelho Ferrari de um verde Benetton, mas ele precisa de saber que aquilo é vermelho e não é verde. E nós temos uma relação com a cor vista por 2 caminhos. Uma relação emocional, e ela é de cada um de nós, a ideia da cor associada a um clube, ou um partido, ou até a questão cultural, mas em cor enquanto um fator racional, identificação, orientação ou escolha, ela tem que ser entendida da mesma forma por todos. E de facto, vivemos num mundo onde a cor tem uma relevância enorme, seja para identificar um semáforo, seja para identificar uma linha de transporte, seja para identificar um lápis para colorir. A ideia é precisamente garantir essa inclusão não discriminatória. Mas voltando ao código, através daquilo que é o conhecimento adquirido, o conceito de adição de cores que todos nós trazemos de trás, seja aqui em Portugal, seja em qualquer lado do mundo, o daltónico com independência aquisitiva vê isto quase como um jogo mental, uma solução simples, com base naquilo que é o conceito de adição. Se misturar o azul com o amarelo tem o verde, o vermelho com o azul tem o roxo, o vermelho com o amarelo o laranja, por aí adiante. E com esses 3 símbolos, o daltónico sente-se orientado para a cor, tal qual na caixinha de guache com a qual trabalhávamos, o branco e o preto, permitia-nos tornar os tons claros e os tons escuros. Ou seja, se eu misturar o azul com o branco, eu tenho o azul claro. O branco orienta-nos para os tons claros. Se misturar o verde com o preto, por exemplo, eu tenho o verde escuro. O preto orienta-nos para os tons escuros. E 5 símbolos permitem que o daltónico consiga tornar toda esta linguagem capaz de identificar a cor ou de lhe trazer a cor sempre que ela é, e repito, um fator racional de identificação, orientação ou escolha. Tudo isto se resume a 27 caracteres que representam todas as cores, a ideia da tonalidade para o daltónico, a necessidade de ser apenas orientado para aquilo que é um tom, ou um tom claro ou um tom escuro, e na relação entre as cores, e falaremos disso um pouco mais à frente. Mas de facto, se esta linguagem materializa-se naquilo que é tudo condição de suportes de comunicação, se chegar a 350 milhões de pessoas é impossível, porque o daltónico não tem escrito na testa, eu sou daltónico, a tal limitação não visível, que cria juízos de valor depreciativo, a errada combinação de roupas, a independência ou a dependência de terceiros, sugere esses constrangimentos, seja numa idade precoce, numa criança, seja num adulto, num contexto social ou profissional. Por isso, se chegar a 350 milhões de pessoas é impossível, é difícil, é possível chegar a 8 mil milhões de pessoas, ou seja, garantir aqui um duplo propósito, não só trazer o daltónico para dentro da sociedade, uma sociedade que vive e comunica pela cor, mas também sensibilizar a sociedade de que existem pessoas daltónicas, pessoas que não veem as cores, que as confundem, e não poderá ser por essa condição que têm que sentir discriminadas ou excluídas no processo. E então, a Colored surge com 2 caminhos paralelos que vão convergir no infinito. Ou seja, trazer o código para o dia a dia das pessoas e partilhar convosco alguns exemplos onde o código já está implementado desde 2010, um caminho que se vai fazendo de implementação e de integração desta linguagem universal naquilo que é o cotidiano das pessoas, em exemplos tão banais, que por tão banais que são, nem por vezes consideramos a relevância e a importância pela cor. Por exemplo, a questão das bandeiras das praias, dar ao daltónico a segurança de poder saber ou não se vai ou se pode tomar banho no mar. Desde 2016, implementado já em Portugal, uma boa prática que mereceu reconhecimento internacional e que hoje já está integrado nas praias Bandeira Azul de Espanha, na Grécia, na Costa Rica, no Texas, nos Estados Unidos, ou seja, dar ao daltónico essa independência, porque de facto, para o daltónico, a possibilidade de poder com segurança tomar banho numa praia,
ou até mesmo apanhar uma linha de transportes, mesmo tendo nome, mais de 50% dos utilizadores de transportes em todo o mundo têm na cor o primeiro fator de identificação das linhas. Portugal também, pioneiro naquilo que é a inclusão pela cor, o Metro do Porto, a Carris em Lisboa, foram as primeiras entidades de transportes públicos a adotar este sistema, que está a ser também reproduzido por outras redes de transportes a nível mundial. Outro exemplo, medicamentos. De facto, a cor tem uma relevância grande que nós não consideramos pela facilidade ou pelo o facto de estar integrado no nosso dia-a-dia. O packaging de medicamentos tem na cor a identificação daquilo que é o princípio ativo ou a dosagem. Esta boa prática, também validada e aprovada no caso português pelo Infarmed, que é a entidade reguladora que reconheceu a pertinência da cor naquilo que é o packaging de medicamentos, ou até mesmo a orientação dentro de um hospital, saber qual a linha que me leva a determinados serviços, seja ele a pediatria, seja ele a cirurgia ou a oftalmologia, etc., bem como a triagem de Manchester. A cor tem efetivamente um fator determinante naquilo que é a identificação da gravidade do paciente ou do tempo de espera. Estes 3 exemplos, ou estas 3 boas práticas que nascem da sociedade, hoje estão já publicadas cá em Portugal em Diário da República, na Estratégia Nacional para a Inclusão da Pessoa com Deficiência, ou seja, o poder gerar boas práticas que nascem da sociedade e que se estão a tornar políticas públicas, o poder de influência e de capacidade de nós, enquanto elementos da sociedade, temos para poder tornar o mundo mais inclusivo e por que não, o mundo melhor. Mas outros exemplos onde a cor tem uma relevância grande e o código está a permitir a inclusão do daltónico. Ao nível das cidades, do turismo, da cultura, dos museus, a cor tem uma relevância enorme, por exemplo, integradas as zonas do turismo, as zonas das praias, as zonas comerciais, ou até mesmo os semáforos. Uma experiência piloto, pioneira também, que está a ser realizada em Lisboa, naquilo que é aferir se a identificação da cor para um daltónico no atravessar uma passadeira pode minimizar aquilo que é o risco de atropelamento. Ou até mesmo a recolha seletiva de resíduos. Temos por adquirido o papel, o plástico, o vidro, o lixo orgânico, as pilhas, aquilo que são cores que identificam os diferentes contentores, seja em contexto urbano ou não. De facto, a cor tem uma relevância enorme. Está já também esta linguagem implementada neste setor, de facto, não só a questão da inclusão ou do impacto social que gera, mas também do impacto ambiental, podendo minimizar aquilo que são o degradar aquilo que é o ambiente neste mundo. Mas outro exemplo, e falava-se há pouco, desporto, os estádios de futebol, de facto a cor tem uma relevância enorme, seja naquilo que é a distribuição dos adeptos pelas bancadas, seja naquilo que é a possibilidade de diferentes intervenientes num recinto desportivo de se poder movimentar e de facto a cor tem essa capacidade de identificar onde eu posso ir, onde eu não posso ir. Mas saltando por outro exemplo, os parques de estacionamento, sejam eles em parques públicos, sejam eles em parques de centros comerciais, como já são vários cá em Portugal e também lá fora, de facto a cor já era o fator de identificação prioritário naquilo que é onde podemos deixar o nosso carro e o código vem dando essa independência aquisitiva. Partilhar outros exemplos, aquilo que é o vestuário. Como disse, 90% dos daltónicos precisa de ajuda para comprar roupa. E, de facto, a integração do código nas etiquetas de vestuário, e várias marcas também já o fazem, a relevância que isto traz no poder identificar com autonomia aquilo que é a cor da camisola que vai comprar ou que vai vestir. Passando para outro âmbito, os jogos, de facto a jogabilidade, aquilo que é o convívio de um jogo de partilha, de um jogo de sociedade, a cor é relevante, e este exemplo do Uno foi paradigmático nisso, aquele jogo que damos por adquirir, que é o mais famoso jogo de cartas do mundo, desde 2017, já integrado o código Colored, permite a uma criança ou um adulto jogar sem ter que assumir a sua condição, podendo partilhar momentos de convívio com todos. Outro exemplo, parques infantis, já vários têm a integração do código, uma maneira pedagógica e lúdica de mostrar aquilo que é uma limitação, que tem que garantir ou que permitir que um daltónico consiga partilhar tudo aquilo que é uma atividade, e neste caso de um parque infantil, ou até mesmo um material de pintar. De facto, a cor é relevante, e para um miúdo, e não só, um graúdo também, mas para um miúdo,
a capacidade de poder, com autonomia, escolher o lápis verde para pintar uma árvore, o lápis vermelho para pintar um morango, permite que os miúdos consigam, dentro de um espaço escola, ter a capacidade de poder, com autonomia, sem ter que recorrer ao colega do lado, que muitas vezes é o caso, empresta-me o vermelho para eu pintar um morango, porque ele confunde os vermelhos, e poder não discriminatoriamente poder ter acesso a todo esse material. Tudo isto, e são alguns exemplos daquilo que se vem implementando desde 2010 em vários setores, bastante mais do que estes, felizmente, em muitas geografias, em vários países, algo que vai sendo levado para todo o mundo, uma solução que o mundo não tinha, inovadora, e que precisa do seu tempo para ser consolidado. E de facto este é o ponto em que estamos. O código hoje, inclusivamente, já está integrado em manuais escolares, onde é ensinado naquilo que é as disciplinas que faz sentido ele ser ensinado, ou também ser utilizado para ensinar outras matérias. Desde 2011 integrado nos exames nacionais de secundário, de facto dar ao daltónico, ao miúdo daltónico, a independência aquisitiva de poder fazer a correta interpretação do enunciado ou a formulação da resposta, integrado também no sistema de ensino da Mackenzie no Brasil, em manuais escolares em Espanha, ou seja, uma boa prática que se vai desmultiplicando esse processo todo. E aqui lançar o repto daquilo que é como nós podemos utilizar o código, porque de facto o espaço escola, a escola, os professores têm uma capacidade e um poder, permitam-me a expressão, de poder entender, identificar as limitações das crianças e com isso ajudá-los a viver e a levar toda uma limitação que não há cura e conseguir de algum modo essa integração. E aí o desafio é uma correta interpretação, como e quando poder utilizar esta linguagem. De facto, a cor, enquanto veículo racional de identificação, orientação à escolha, ela tem que ser complementada com esta solução. É uma solução não intrusiva. A cor, quando representa algo, o código surge para complementar e para chegar a mais pessoas aquilo que é a correta identificação das cores. Ela poderá ser utilizada sobre a cor que representa ou ao lado da cor que representa, fazendo com que, de um modo não intrusivo, ela possa ser integrada e implementada. E, de facto, poderá surgir a questão quando e como utilizar o código. De facto, nós temos aqui uma relação com a cor, ou o daltónico tem uma relação com a cor vista por dois prismas. Aquilo que é a identificação direta da cor ou aquilo que é a comparação da cor com outras cores, sendo que a sua relação com outras cores, por vezes surge a ideia de que o verde é azulado ou o azul é esverdeado. O que se procura aqui é dar a independência, dar a identificação ao daltónico, e que de facto tudo aquilo que são as tonalidades, as relações entre as cores, facilmente ele precisa de fazer ou de garantir essa interpretação e essa orientação. Um processo extremamente intuitivo, fácil, em que há cuidado visual, aquilo que é a identificação, o primeiro fator da cor, quando a olhamos, facilmente pode ser referenciado. Mas também na tonalidade. Ou se é por exemplo, um vermelho, ou um vermelho claro, um vermelho escuro, de facto a orientação, a identificação da cor para o daltónico é extremamente simples, porque falamos de pessoas com uma limitação que lhes permite ver menos cores, confundir algumas cores, e o código traz-lhe essa independência. Isto, alguns dos exemplos, bem como aquilo que é a capacidade de poder, em situações simples do dia a dia, termos na cor um fator que nos permita a correta identificação, a correta interpretação da cor, sem ter que depender dos outros, sem ter que depender de terceiros em todo este contexto. Isto são alguns dos exemplos daquilo que se vem fazendo, mas que vamos complementando com um trabalho já dedicado desde 2014 às escolas, onde de facto temos no espaço escola uma maneira de levar esta solução à comunidade também, de sensibilizar a comunidade, porque é importante olharmos para isto do ponto de vista daquilo que é o problema. Não está no daltónico, porque não existindo cura, não estará no daltónico o problema, mas de facto sensibilizar a sociedade para tudo isto, trabalhar com os miúdos e para os miúdos soluções que lhes permitam identificar as cores, mas também ajudá-los a sentir e a viver com a diferença. Isto são alguns dos exemplos que vão sendo feitos em escolas, de diferentes atividades
que vamos nós trabalhando nas escolas de primeiro ciclo, e cá em Portugal já o fizemos em mais de 1895 escolas de primeiro ciclo, com mais de 45 mil crianças, onde para além de fazer a detecção precoce do daltonismo, vamos sensibilizando e trabalhando com toda a comunidade, e que depois as próprias escolas criam essas dinâmicas e os professores criam essas dinâmicas trabalhando a integração, a inclusão, a prevenção do bullying, porque o miúdo daltónico por vezes vítima de bullying, naturalmente o professor sem o querer e os colegas também, mas de facto a ideia ou a utilização errada da cor cria todos esses constrangimentos. Isto são alguns dos exemplos, atividades de disciplinas de artes plásticas, atividades em salas de aula onde pomos os miúdos ou onde os miúdos trabalham aquilo que é o verem pelos olhos do daltónico, tornando-se sensíveis à diferença, festejos de carnaval, atividades feitas, e essa imagem que vi com o CRT de Viseu, muito interessante, porque uma maneira de levar o código aos miúdos, de trabalhar com eles, e até a questão das bibliotecas escolares, aquelas que se regem pela classificação decimal universal. De facto, a cor tem uma relevância grande nas diferentes temáticas, ou na identificação das diferentes temáticas, e um trabalho muito interessante, porque são os próprios miúdos que, juntamente com o professor bibliotecário, vão para a sala do saber, para a sala do conhecimento, fazer eles a catalogação de todos os livros. Outro exemplo, estas atividades que fazemos com as crianças, mas também a sensibilização. Acho que é importante sensibilizar a comunidade educativa para uma limitação não visível, e desse modo permitir com que os professores e os alunos, sejam de qualquer nível de ensino, tenham a noção de que existe esta limitação, que existe uma solução que cumpre em alguns aspectos aquilo que é essa integração não discriminatória. E todo este trabalho que se vai realizando o procuramos fazer não só cá em Portugal, porque não há só daltónicos em Portugal, como é óbvio, e que já o fizemos em Moçambique, não só na capacitação de professores, mas também no trabalhar com as crianças, e confesso-vos, é impressionante a facilidade com que o miúdo aprende o código, porque está associado àquilo que é o conceito da adição de cores, a facilidade com que o miúdo aprende o código e aquilo que é a felicidade que se pode trazer disto. E este outro exemplo que vos mostro aí, na Índia, trabalhar onde o daltonismo tem uma expressão grande, porque está associado também muito à diabetes, ou até mesmo no Quénia, com as comunidades albinas, em que a comunidade albina também tem uma prevalência muito grande de daltonismo, e todo este trabalho que vamos realizando, não só por estes países, mas também recentemente iniciado em Espanha, onde escolas com miúdos acromatos, que são miúdos que vêm a preto e branco, onde de facto a relevância do código se mostra extremamente útil, porque de facto ver a preto e branco é algo constrangedor e muito condicionador naquilo que é o desenvolvimento de uma criança e naquilo que poderá ser a sua atividade no futuro, e depois perceber também o impacto que isto traz no dia-a-dia de todos, e uma solução, como disse, não intrusiva em todo o processo. Basicamente, e muito rapidamente, porque seguramente vão haver muitas questões, para as quais estou totalmente disponível para responder, e que naturalmente também contamos com todos vocês para nos ajudarem a levar esta linguagem cada vez mais longe, para trazer o daltónico para perto de nós, para dentro de uma sociedade que a queremos efetivamente mais inclusiva, mais acessível para todos, porque de facto a cor é para todos, e deste modo garantir que poderemos construir um mundo melhor, um mundo mais inclusivo, e naturalmente a educação e as escolas têm esse poder de levar isto ainda mais longe. Isto é uma breve apresentação. Acho que é importante agora abrir o espaço às perguntas que possam surgir, agradecer a atenção e disponibilizar-me totalmente para aquilo que acharem oportuno, e se houver alguma questão que possa surgir, estou aqui totalmente disponível para o fazer. Muito obrigada, doutor. Como sempre, foi uma excelente partilha do seu conhecimento e da sua paixão pelo Colored, e não só, também pela inclusão, porque a cor é mesmo para todos. Ao longo da sua brilhante partilha, fomos tendo algumas questões que vou passar a colocar. Uma das questões é a seguinte: como é que a criação de um novo código
simbólico Colored, ou seja, um código em que há uma ligação arbitrária entre conceito e representação e tem de ser aprendida para codificar o que já é um código simbólico, os códigos cromáticos, pode ser benéfico face ao uso de códigos já conhecidos por toda a gente, como a escrita, ou a criação de códigos cujo significado seja o mesmo que as cores querem transmitir e não as cores. Bem, de facto, o que eu procurei, e vivemos num mundo global, o que eu procurei foi garantir uma universalidade desta linguagem. E digo isto porquê? Porque, de facto, se fosse para resumir ou trazer apenas o código, ou criar uma solução que apenas em Portugal, nós escrevíamos azul, amarelo, vermelho, mas a ideia foi procurar claramente encontrar uma solução que cumprisse dois pressupostos. Não só representar ou permitir a identificação da cor do ponto de vista universal, isto na geografia, independentemente de línguas e de culturas, mas que também fosse transversal na sua capacidade de implementação, ou seja, uma linguagem gráfica, e aquilo que é e que nós temos por adquirido é muito mais fácil o reconhecimento iconográfico e eu como designer, o procurar na forma visual, na forma gráfica, uma representação que servisse e que fosse capaz de ser entendida por todos, ou seja, tornar uma solução ou uma linguagem visual muito simples e relacionável entre ela, porque são apenas 5 símbolos que permitem identificar todas as cores, e depois também aquilo que era o ser fácil de integrar o vocabulário visual de cada um, ou seja, não aquela solução, e às vezes nós os designers temos a ideia ou a mania de tentar fazer mais alguma coisa e tornar bastante mais complexo. Eu aqui procurei trazer aquilo que é o conceito do design, de forma adequada à função, para uma solução que transportasse tudo aquilo que é o conceito do design para fora do design. E digo isto porque de facto tinham que ser símbolos simples, fácil e não me querendo repetir, mas fácil de integrar o vocabulário visual de cada um. A mnemónica e a possibilidade da criação de mnemónicas também torná-lo extremamente simples, e é muito engraçado, porque, por exemplo, são as próprias crianças naquilo que se vai fazendo e o que vamos medindo do impacto que isto tem nas escolas, a dizerem que isto é extremamente simples, porque o amarelo é um traço, parece um raio de sol, o vermelho é um triângulo invertido que parece uma letra A ou uma letra V, o vermelho escreve-se por V, o azul parece um A, ou seja, o dar ao daltónico a ideia de tornar isto quase como um jogo mental, de se sentir dominador da linguagem, e depois o conceito de adição, que é aquilo que trazemos de cá e de trás e que todos nós aqui ou em qualquer lado do mundo aprendemos, que é conjugar as cores. O vermelho com o amarelo temos o laranja, o símbolo do vermelho com o símbolo do amarelo temos o símbolo laranja. E depois o não cair nas redundâncias, que muitas vezes cria uma ideia errada daquilo que é a questão da apreensão da linguagem. E um exemplo que foi partilhado por miúdos em escolas e até por professores, que era isto nos meus 54 anos, quando eu era novo, fazíamos muito via-se muito que era raspar o lápis e escrever o nosso nome. Muitos pais que às vezes raspavam os lápis e escreviam no lápis azul, azul, ou no lápis vermelho, vermelho. E depois os miúdos chegavam à escola e os colegas diziam assim: então, não vês as cores, não percebes as cores, até porque é que escreves o nome da cor no lápis da cor? Ou seja, a ideia foi eliminar todas essas barreiras ou todos esses juízos de valor depreciativos, e que a linguagem permitisse ser integrada como visual, tal qual nós temos as instruções de lavagem nas nossas peças de roupa. E isso, naturalmente, por mais simples que o código seja, ele tem que ser entendido, tem que ser aprendido. Agora, os 5 símbolos e a sua relação entre eles permitem com que tudo muito facilmente, seja numa linha de transporte, seja numa etiqueta de roupa, seja num contentor de lixo ou numa bandeira da praia, com a mesma solução, o daltónico, desde que se levanta até que se deita, conseguir, com essa mesma linguagem, em qualquer parte do mundo, ter a identificação das cores, sempre que a cor é claramente um fator racional de identificação, orientação à escolha, porque de facto um símbolo vermelho, seguramente, e eu digo isto
sem estar seguro do que estou a dizer, mas na minha interpretação que vejo todas as cores todas e não sou daltónico, seguramente que uma rosa vermelha tem um impacto capaz e emocionalmente muito maior do que o símbolo do vermelho, mas a ideia é que é representar a cor racional e não a cor emocional. Muito obrigada. Outra questão que foi colocada é a seguinte: o código poderia ser inserido como conteúdo nas aprendizagens de educação visual? Para quando? É assim, esse para quando não me cabe a mim responder, mas eu acho que deveria ser, e deveria ser, e há muito que se vai fazendo isso, ou há muitos âmbitos em que se vai fazendo isso, porque de facto até a mnemónica, a facilidade com que se aprende os códigos permite até desenvolver outro tipo de competências. E de facto o código representar ou associar o código à cor é uma maneira fácil, porque de facto vamos levando isto e isso vai fazendo parte do nosso dia a dia, e se trouxermos em algum momento esse conhecimento, muito mais fácil, não só para quem precisa dele e para quem não precisa, ou seja, os não daltónicos, poderá ajudar a essa integração muito facilmente. E o processo é simples. A aprendizagem, e diz-nos a experiência que vamos tendo e até o impacto que vamos medindo, a facilidade com que os miúdos aprendem esta linguagem lhes permite facilmente levar isto sem que ocupe, entre aspas, espaço no nosso conhecimento. Muito obrigada, Miguel. Outra pergunta que foi colocada foi: em relação aos testes escolares e exames nacionais, como podem as crianças ter acesso? Qual o procedimento que devemos ter? Eu acho que o Dr. Miguel acabou de cair. Vamos Sílvia, aguardar. Sim, Sílvia, Miguel? Estamos com alguns problemas de som? Sim, eu agora já estou a ouvir. Agora já estou a ouvir. Pode repetir? Pronto, claro que sim. A pergunta que foi colocada foi, espera aí, deixa-me agora perguntar, ou seja, como é que pode ser, ou como é que as crianças têm acesso ao código Colored nos testes? Como é que se pode proceder para elas aprenderem a utilizarem nos testes, na escola, etc? É assim, a experiência ou aquilo que nós já temos relativamente aos testes, isto por parte de um trabalho que vem sendo feito com o IAV desde 2012, salvo erro, é a integração do Código Colored nos exames nacionais de secundário. Surgiu por aí, de facto, em 5 disciplinas, onde a cor era relevante ou é relevante para a correta interpretação do enunciado ou para a correta formulação da resposta, e isto em exames onde a cor é relevante nesse sentido. Estou a falar de geografia, biologia, físico-química, geologia e história da arte. E de facto não há exames desenhados para daltónicos, porque aí estaríamos a discriminar, mas sim o código aparece em todos esses exames, essas disciplinas, ajudando a fazer a correta interpretação do enunciado, seja num gráfico, seja num mapa, por aí adiante. Testes e exames de outros níveis, de facto, aí terá que ser o Ministério, e não sei se o Ministério, se a Secretaria de Estado da Educação ou o próprio IAV, a fazer o caminho para anos mais cedo, como os 8º anos, mas a integração dos exames de secundário, esses já utilizam o código sempre que ele é relevante para o enunciado. Se não o for, não é necessário. Ok. E uma pergunta que também foi colocada é a seguinte: quais foram os desafios, ou são, os desafios para utilizar o Colored no nosso dia a dia, no nosso cotidiano? Os desafios, deixa eu ver se eu consigo entender. Os desafios, ou vou pôr a coisa, vou pôr a coisa de outro modo. O código materializa-se, isto é muito interessante.
O código materializa-se nos produtos dos outros, na comunicação dos outros, ou seja, aí a cocriação é relevante e é onde ele ganha vida, seja num jogo, seja num marcador, seja numa etiqueta de roupa, e isso é interessante e algo que eu digo isto, e digo isto sinceramente, eu apenas desenhei 5 símbolos e os relacionei entre eles. A sociedade fez o resto. E é impressionante por entender ou perceber como é que a sociedade se esqueceu. A sociedade esqueceu-se que haviam pessoas daltónicas, porque de facto vivemos num mundo onde a cor tem uma relevância do ponto de vista da comunicação racional enorme. Mas também o daltónico não reclamou. E não reclamou por não querer assumir a sua condição. Então a ideia do código é precisamente ela não ser intrusiva, não sendo criados produtos para daltónicos, ela integrar-se o nosso dia-a-dia, o nosso cotidiano, num tempo, e esse caminho tem que ser feito olhando para o tempo, não como correndo atrás dele, mas como algo que vai consolidando a solução, e os desafios é levar cada vez mais, a implementar cada vez mais, e isso é um trabalho que estamos totalmente dedicados desde 2010 e já trabalhamos com mais de 300 organizações por o mundo todo, sejam elas públicas, privadas, governos, organizações não governamentais, até muita questão da educação, porque de facto o código vai integrando o dia-a-dia de cada um. E o desafio é esse, é chegar cada vez mais longe, levar cada vez mais o código ao daltónico, sem que o daltónico tenha de algum modo que assumir a sua condição. E isso é o que nos move, que é incluir sem discriminar. E algo que o mundo não tinha, por isso tem que fazer esse caminho naturalmente e de facto é muito gratificante ver por os dois, pelo dia-a-dia e por aquilo que é o trabalho com as crianças que vão ser quem vai fazer o mundo da amanhã, e que acredito melhor, esperemos todos, esta solução acaba por até sugerir outros processos inclusivos, e este exemplo é muito interessante. O exemplo do Uno, que a Mattel lançou com o código, de tal maneira foi o impacto, e teve um impacto em todo o mundo, que 2 anos depois a Mattel lançou também um Uno em Braille, ou seja, gerar o efeito Me Too, gerar dinâmicas que se possa tocar em muitas outras coisas, porque de facto temos todos que viver nesta mesma bola, independentemente da condição ou da limitação que temos, e temos que ser iguais, e o mundo tem que ser igual para todos nós. E isto vai ao encontro da próxima pergunta, que é: as crianças têm que ser inseridas na educação especial para terem acesso aos exames com o código Colored? Eu creio que não, ou estou certo que não, porque de facto daquelas 5 disciplinas que lhe falei, o código aparece em todas, não é preciso requisitar o exame por uma determinada limitação. E isto é interessante e Silvia, perdão-me, não é fugir à pergunta, mas acrescentar algo mais. Felizmente o daltonismo é visto como uma limitação, mas há países onde é considerado uma deficiência. Isso traz um estigma muito grande para o daltónico, e o que se procura, e ainda bem que é assim, é que o daltonismo visto como uma limitação, mesmo não sendo visível, não criar o estigma ou constrangimento ao daltónico da dependência de terceiros. E eu tive uma preocupação, e isso foi determinante para a aderência do daltónico, e às vezes é nos pequenos detalhes que as coisas se tornam mais efetivas. E digo isto porquê? Porque eu não tenho dúvidas que a minha vontade, e eu não sou daltónico, a minha vontade era ajudar o daltónico, é ajudar o daltónico e é continuar a ajudar o daltónico. Mas se eu quisesse marcar essa ideia da ajuda, eu tinha chamado esta linguagem Color-Aid. Ajuda à cor seria mais óbvio, até mais intuitivo, mas para o daltónico era muito mais penoso a ideia de preciso de ajuda para ver a cor. E o ED, do Color-Aid, foi determinante nisto. E digo isto porque trabalhei com daltónicos, de centenas de daltónicos de vários países, e eles olharem para o Color-Aid, até para o próprio nome, como algo muito positivo. E isso é interessante, eles perceberem que têm a possibilidade de ser integrados numa sociedade sem terem que assumir a sua condição, porque de facto não há necessidade de assumir essa condição, e viverem com essa independência aquisitiva. E isso foi muito importante para a aderência
para a adesão do daltónico a toda esta linguagem, e eu não digo só cá em Portugal, mas também por todos os países onde o código já está implementado. Muito obrigada, Miguel. As questões que não foram respondidas neste webinar terão mais tarde uma resposta que ficará possível e disponível na nossa página do Estudo em Casa Apoia, assim como a gravação deste webinar. O link da página já foi colocado no bate-papo. Estamos a terminar e, por isso, em nome de toda a equipa Estudo em Casa Apoia, agradecemos a participação do Dr. Miguel Neiva e de todos os que assistiram desse lado. Esperamos que este webinar tenha contribuído para que todos ficássemos a saber mais sobre a temática, para termos uma sensibilidade maior em relação à cor, porque, como diz o Dr. Miguel e muito bem, a cor é para todos. Contamos com todos vós de novo no próximo webinar, que será já no próximo dia 18 de maio, pelas 15 horas. Muito obrigada, Dr. Miguel, muito obrigada a todos que participaram e que assistiram a este webinar e até breve. Deus. Muito obrigado, foi um prazer.